Hoje nós vamos falar sobre autoimagem, identidade e rejeição. Muitas pessoas não têm uma imagem saudáveis de si mesmas. Elas se acham limitadas, pequenas, não são capazes e não são boas o suficiente. Se você tiver uma autoimagem pobre de você mesmo, você não vai conseguir se posicionar para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Muitas pessoas vivem à margem daquilo que elas realmente são. Deus tem um propósito gigante na sua vida, mas o fato de você não se ver como um filho de Deus, como mais do que vencedor, está tirando você de boas oportunidades. Aí você diz assim, mas o que a autoimagem tem a ver, a identidade tem a ver com as oportunidades? Tem tudo a ver. Porque quando nós temos uma imagem segundo Deus, que Deus nos criou para ser, você se posiciona diferente numa reunião, numa oportunidade e até mesmo nos negócios. Então, uma boa imagem, uma identidade curada, uma identidade restaurada, vai fazer você se posicionar para o lugar que Deus te preparou. Você não é cauda, você é cabeça. Deus te chamou para você ser o protagonista da tua história. E não sabe para você viver com medo ou viver com crenças que estão limitando você, dizendo para você que você não é e que você nunca vai ser. Esses pensamentos precisam ser erradicados de nós. É por isso que nós precisamos conhecer o propósito que Deus tem para a nossa vida. Jeremias, quando foi chamado pelo Senhor, Jeremias disse, eu não passo de uma criança. E o Senhor disse para ele, não diga assim. Porque antes mesmo de você vir a esse mundo, eu já tinha separado você para ser um profeta para as nações. Ou seja, uma autoimagem pobre, limitada, nos impede de viver o que Deus tem para a nossa vida. Você tem que ter uma autoimagem, rica de você mesmo. Como um filho de Deus, como alguém vencedor, como alguém que Deus colocou aqui nessa terra para dar certo. Agora, a maneira como você se vê está ou atraindo as oportunidades certas e lhe levando às conexões certas, ou está, de alguma maneira, tirando de você tudo aquilo que estava reservado para você. Então, eu quero que você preste atenção aqui nessa live. No final, eu quero fazer uma oração por você, certo? No final, eu quero fazer uma oração por você, eu quero te ajudar. E eu quero pedir a você que está entrando aqui agora, que você já deixa a sua curtida nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você. Amém? Só vai fazer bem para você, caminhando aqui conosco, andando nesses ensinos, nessas direções. Nós estamos, essa semana, falando muito sobre crenças limitantes e a maneira certa que Deus nos vê. Como que Deus nos vê? Já parou para pensar como é que Deus te vê? E como que Ele quer que você se veja? Deus quer que você se veja não como um derrotado, não como uma pessoa falida, não como uma pessoa que não deu certo em nada. Mas Deus quer que você se veja como filho dele, como mais do que vencedor. Então preste atenção nessa palavra. 2 Samuel capítulo 9, verso 8. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto, como eu? Meu Deus! Já leu a história de Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas, neto do grande rei Saul. Quando Davi ficou sabendo que tinha alguém da linhagem de Saul que estava vivo, que era o seu neto Jonatas, filho, aliás, Mefibosete, filho do filho de Saul, Jonatas, a Bíblia diz que Davi mandou chamar de Lodebar Mefibosete. Mefibosete, ele tinha problemas, problemas não apenas físicos, mas ele tinha problemas
maiores, ele tinha problemas na alma interior. Quando ele era pequeno, a sua babá, sabendo que Saul tinha morrido, pegou ele e saiu correndo e acabou caindo e acabou quebrando as duas pernas ou os dois pés de Mefibosete. Desde então, não tinha, sabe, a estrutura médica que nós temos hoje. Mefibosete, a vida inteira, dependeu de pessoas, porque não houve como restaurar a sua saúde. E ele vivia em um lugar chamado Lodebar, um lugar muito precário. E quando então Davi o manda chamar, olha o que ele responde: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como é que Mefibosete se via, um cão morto. Você tem que entender que há pessoas que se veem assim. Elas se veem como, sabe, pessoas que não têm potencial. Elas se acham comuns em tudo. E dentro de cada um de nós existe algo especial que Deus deu. Deus deu a cada um de nós dons, talentos, capacidades, habilidades singulares. E se nós não começarmos a nos ver como Deus nos vê, nós sempre vamos procurar imitar uma coisa que não faz parte do nosso destino, não faz parte do nosso propósito. Ou seja, para agradar quem está ao seu redor, você acaba se tornando uma versão adaptada. Você acaba se tornando, sabe, a pessoa que muitas vezes vai ser aceita, vai ser querida pelos outros, mas Deus nos quer na originalidade do nosso destino e do nosso propósito. A forma como eu me vejo vai refletir na minha vida. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. Jesus morreu na cruz por você. Existe um propósito de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Deus escreveu os teus dias, Ele é o dono dos teus dias. Ele tem um propósito com a tua vida. E você tem que ter uma identidade curada. Você tem que ter uma identidade, sabe, realmente ligada ao teu propósito. E não vivendo, sabe, a vida de outra pessoa. Vivendo, às vezes, o que os outros querem que você viva. Não. Você tem que viver o que Deus tem para a sua vida. E você só vai conseguir viver o que Deus tem para a sua vida se você tiver uma identidade curada. Você não sabe o que aconteceu com você no passado. Você tem que parar de se culpar pelo seu passado. Você tem que ter uma identidade restaurada em Deus. E a identidade restaurada em Deus, a Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas. Às vezes a pessoa no colégio, sabe, ela enfrenta perseguições, na vida ela enfrenta perseguições, e ela pensa que a vida dela é isso. Ela pensa que a vida dela é correr de todo mundo, é fugir de todo mundo, e que a qualquer momento alguém vai feri-la, alguém vai machucá-la, então ela se exclui. Ela mesma se exclui. Ela se exclui de responsabilidades, ela se exclui de relacionamentos, ela se exclui de conexões, ela se exclui de oportunidades, porque a todo momento ela acha que ela não pode, que ela não consegue, que ela não é capaz. Eu sei que muitos de vocês foram moldados, sabe, por palavras malditas, ditas por um pai, palavras malditas ditas por uma mãe, pessoas que foram criados muitas vezes por outros e que, sabe, muitas palavras negativas, muitas palavras de limitação. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus te criou para mais. Deus te criou para você ser herdeiro, herdeiro das promessas, herdeiro daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Deus me chamou para ser um embaixador dele aqui nessa terra. Deus me chamou para, sabe, anunciar o nome dele. É isso quem eu sou. É isso quem eu sou. Eu não sou menos do que isso. Posso ser um pastor, posso ser um profeta, posso ser um filho de Deus, posso ser, sabe, um marido, um pai. É quem eu sou. Essa é a minha identidade. E ninguém vai roubar a minha identidade. Ninguém vai tirar de mim aquilo que Deus fez na minha vida. Sabe? Mas quando nós não sabemos a nossa identidade, tudo nos afeta.
Quando não sabemos a nossa identidade, tudo nos afeta. O que os outros têm nos afeta. O que os outros são nos afeta. Você sabe por que existe tanta inveja e existe tanta competição entre as pessoas? Porque elas não sabem quem elas são. Exatamente. Então, sabe, tudo que acontece na vida do outro é uma ameaça para ele. Porque ele pensa, puxa, por que o outro tem e eu não tenho? E você é filho de Deus tanto quanto ele, só que ele já sabe a identidade dele e você não sabe qual que é a sua identidade ainda? Muitos filhos acabam se comparando uns com os outros, sabe? Se compara com o irmão mais novo, se compara com o irmão mais velho e pensa assim, puxa, eu não sou o preferido do meu pai, eu não sou o preferido da minha mãe. Até quando você vai deixar com que esses sentimentos mesquinhos, eles habitem dentro de você? Essa é uma crença limitante. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado. A Bíblia diz que pode teu pai e tua mãe se esquecer de ti, mas teu Deus nunca se esquecerá de ti. Então nós temos que ter uma identidade muito singular, muito própria nossa, sem permitir, sabe, com que os outros nos afetem de forma negativa. Eu preciso ser uma pessoa, sabe, tão alinhada com o meu propósito, tão alinhado com aquilo que eu sei que Deus tem para a minha vida, que nada me abale. Tem gente que tem um ciúme dos outros. Tem gente que tem um ciúme dos outros e você vê pela maneira como a pessoa fala, a maneira como ela critica, a maneira como ela gosta de se comparar com os outros. E isso mostra uma autoimagem que precisa estar sempre sendo, sabe, afirmada. Quando você se alimenta da exposição, porque há pessoas assim, que se alimentam da exposição para estarem posicionadas. Se elas param de se expor, porque a falta de exposição é aliás, a muita exposição se torna um vício, sendo que, na verdade, você deveria não se alimentar disso, não do elogio das pessoas, não da fama, sabe, não do dinheiro, não dos amigos. Você deve se alimentar do secreto, da presença do Pai. É desse lugar que você tem que se alimentar. E não se alimentar, sabe, das coisas externas. Porque, caso contrário, sabe o que vai acontecer? Aí, se você tiver com influência, se você tiver exposição, então você vai estar de pé. Mas sem essas coisas, você vai estar caído. Por quê? Porque não conhece quem você é. Você tem que estar de pé em toda e qualquer situação. Porque você sabe quem você é. Eu sou alguém de valor, eu tenho talentos, eu tenho dons, e o que Deus tem para a minha vida, é muito maior. Eu vou descansar em Deus. Sabe, isso acontece até referente às preocupações. Uma pessoa que não tem identidade, que não conhece o seu valor, ela está sempre preocupada que tomem aquilo que ela tem. Uma pessoa que não tem identidade, ela está sempre preocupada que alguém roube o dinheiro que ela tem, que alguém tire os bens dela, ou que aconteça alguma coisa, sabe, para de alguma maneira deixar ela sem nada. E algumas pessoas fazem da sua identidade aquilo que ela conquistou, seus méritos, suas medalhas, seu dinheiro, suas conquistas. Eu vou dizer uma coisa para você, você é muito mais do que o que você tem conquistado. Você tem algo que Deus colocou na sua vida, que homem nenhum pode tirar. Então não deixe as pessoas apagarem o seu brilho. E as pessoas só conseguem apagar o nosso brilho quando nós não sabemos quem nós somos. Quando não sabemos o que Deus fez na nossa vida. Por isso, eu quero deixar essa mensagem aqui para você hoje. Porque é tempo de você vencer essas crenças limitantes e avançar. Deus te chamou para vencer essas crenças limitantes. Deus te chamou para viver algo maior. E eu quero fazer uma oração por você agora. E eu tenho uma pergunta para você. E eu quero que você me responda. Quem é você? Quem é você? Será que você é a mesma pessoa quando está com os amigos e a mesma pessoa quando está em casa? Quem é você quando ninguém está por perto, quando você está sozinho? Quem é você? Será que as crises da vida, as crises emocionais,
estão fazendo parte da sua vida, estão fazendo parte, sabe, de quem você é. Eu venho aqui para lhe dizer hoje, você é um filho de Deus, você é mais do que vencedor.